Uma história muito interessante da Bíblia, uma verdadeira epopeia, é a história de Neemias na reconstrução dos muros, na restauração da dignidade do povo de Deus, na recuperação da identidade espiritual desse povo. Interessante, você já viu uma novela chamada Neemias? Você viu um filme, Neemias? Em geral não dá ibope, porque o Neemias trabalhou na área espiritual, ele não trabalhou na área sentimental, e então não dá ibope. Ninguém vai fazer um filme de Neemias, não vão fazer uma novela sobre Neemias. Mas ele enfrentou lutas muito difíceis, situações muito complicadas. Ele enfrentou a traição no meio do povo dele. Quando ele abriu o coração, pediu a Deus condições para realizar o que ele desejava, se fosse da vontade de Deus, o Senhor operou, tocou o coração do rei, ele deu oportunidade para que Neemias falasse, Neemias abriu o coração, o rei deu condições, enviou Neemias a Jerusalém, deu recursos, o Neemias se sentiu fortalecido. Até o que ele não pediu, o rei deu também, o título de governador da região da Judéia. É interessante a gente crer que o mesmo Deus que envia dá as condições também. Você nunca duvide. Se Deus colocou em seu coração, revelou ou falou claramente que está enviando você para uma situação específica, e isso é muito importante, porque Deus tem missões genéricas para todos os cristãos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a maioria dos crentes desobedece a essa ordem porque está cuidando só de seus interesses e nunca se preocupa em evangelizar. Infelizmente, são ordens gerais. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O louvor é mandamento de Deus para todos. E também muitos outros, como, por exemplo, a adoração, dar culto a Deus. Primeiro e segundo mandamentos. Jesus disse para Satanás, está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. É mandamento para todos. Mas há ministérios específicos, chamadas específicas para cada pessoa. Eu tenho uma chamada, um ministério, dons de Deus, vocação. Eu tenho um ministério que Deus me deu e as revelações que Deus me dá, que em geral não dá a outras pessoas, porque é ministério meu específico que Deus me deu. E a gente precisa entender, então, Deus tem chamados específicos, e um deles foi com o Neemias. Mas quem chama, dá condições. Por isso eu fico tranquilo, ainda que o que eu fale não dê muito ibope, eu estou usando os recursos que Deus me deu, falando para quem estiver ao meu alcance, cuidando das pessoas que Deus me entregou na comunidade para pastorear, falando através dos canais que eu tenho. Isto é o que eu posso fazer. Com os recursos que Deus me tem dado, eu vou exercer o ministério que Ele me mandou. O Neemias fez exatamente isso, e Deus lhe deu tudo que ele precisava, inclusive o título de governador da região. Ele convocou seus irmãos, todos tiveram que obedecer, e eu duvido que, de coração sincero, uma grande parte dos judeus trabalhou na reconstrução dos muros só porque Neemias era governador. E eles tinham medo de desobedecer o governador. Mas logo, terminados os muros, começaram a botar as unhas de fora. Começaram a fofocar, começaram a reclamar dele, a falar mal dele.
Mesmo durante a construção, já começaram a querer solapar a autoridade de Neemias, fazendo fuxico, fofoquinha com os inimigos de Israel que estavam do lado de fora, os Sanbalates e Tobias e Gesens, aqueles que eram inimigos. E havia aqueles que eram do povo de Deus, que tinham solidariedade com os inimigos. Hoje não é diferente. Os Judas Iscariotes estão no meio do povo de Deus. Há sempre aqueles que conosco não ajuntam. Infelizmente, estão espalhando aquelas pessoas que estão conosco, mas não são dos nossos. Estão conosco, mas fazem fofoca, falam mal, não somam, não agregam, não fazem discípulos, não trazem outros. Eles estão, mas não são. Estão conosco, mas não são dos nossos. São quintas colunas, são Judas Iscariotes, traidores, Sanbalates, Tobias, Gesens, são pessoas que estão mancomunadas com eles. Isso sempre existiu. E o Neemias sabia disto e psicologicamente estava preparado para essa situação. Mas que é duro é. Com relação a ele, isso não o atingia, mas com relação à obra, atrapalhava. Nós estamos com 50 irmãos num determinado grupo, uma congregação, e um deles resolve se levantar contra nós. A gente vai dizer, não faz muita diferença porque é 49 contra 1. A verdade é que não é 49 contra 1. Dos 49, tem vários que são simpáticos àquele 1. E acaba uma ovelha negra pondo o rebanho a perder, diz o ditado. Um Acã no nosso meio traz maldição sobre muitos. É que basta um ser contrário, já faz um estrago no meio do arraial do povo de Deus. E isso nós temos com fartura na história bíblica. O Neemias sabia disto. A obra dividida não pode subsistir. Portanto, ele teve que fazer alguma coisa. E aqui no capítulo 7, nós encontramos o Neemias muito preocupado com isto. Ele já sabia que vários judeus estavam escondidamente se relacionando com os inimigos do povo de Deus. Ele sabia que ajudavam, inclusive, sacerdotes e sumos sacerdotes, que ajudavam os inimigos do povo de Deus. Então era uma luta muito difícil. A pergunta que fica é: o que nós fazemos nessa situação? Jesus deu uma orientação. Primeira delas, você não queira ser justiceiro aqui na terra. Não vai resolver. A você não foi dado o direito nem o poder de julgar as pessoas. Não queira arrancar o joio. Ao arrancar o joio, você pode arrancar também muito trigo. Deus não quer que isso aconteça. Ele vai fazer acontecer. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Quem está mal intencionado não vai conseguir. Vai ficar sem jeito. Ele não vai ter condições, não vai ter cara de se apresentar perante os irmãos, e em algum momento ele vai acabar saindo, porque Deus vai fazer isso acontecer, mas não tente você. Agora, o que Neemias fez no capítulo 7 foi se prevenir. Eu não vou julgar o irmão, mas eu também não vou pôr a azeitona na empada dele. Você entende? Um líder falso, fingido, hipócrita, que não é verdadeiro, interesseiro, eu não vou julgá-lo, mas também não vou botá-lo em posição de autoridade como me representando. Nós precisamos ser simples, sim, como as pombas, mas prudentes como as cobras. Jesus nos ensinou. Você não vai fazer uma guerra contra um irmão porque ele está em pecado ou porque ele está fofocando na igreja. Mas você não vai botá-lo em posição de autoridade e dar honra para o insensato. Salomão já diz: quem dá honra a um insensato está fazendo uma grave coisa de graves consequências. Não dê honra a um insensato. O que o Neemias fez? Os muros estavam fechados, então ele teria que
controlar quem entrava, quem saía na cidade. E botou gente de confiança como vigia, sentinela e atalaia. Inclusive o irmão dele, o Anani, que era muito fiel e deu ordens explícitas: vigie todos que entram e saem. Só abre os portões da cidade quando já estiver claro e você saiba exatamente quem está entrando. E antes de escurecer, feche os portões da cidade para que ninguém entre ou saia escondido. E então nós vamos controlar as pessoas. Esta é a recomendação de Deus. A igreja não é para ser um amontoado de crentes. A massificação trouxe efeitos maléficos. Eu reputo a massificação como um dos graves males da igreja. Igreja não é um amontoado de crentes assistindo reunião. Igreja é um corpo de pessoas edificadas e compromissadas umas com as outras. Entenda isto: cada pessoa tem que ser conhecida, tem que ser olhada, tem que ser amada. Nós não podemos aceitar uma pessoa escondida no nosso meio que não é dos nossos, fazendo e acontecendo, e a gente apoiando essa pessoa. Não sejamos ingênuos. Mas numa igreja massificada entra de tudo: cobra, jacaré, lagarto e raposa. Tudo entra numa igreja que só quer número. Infelizmente, muitas estão querendo só número e aceitam de tudo. É a rede que pega de tudo e aí eles vão sofrer as consequências depois. Mas igreja não é isso. Igreja é um povo conhecido. E então o Neemias, neste capítulo 7, a seguir, ele manda contar, identificar todas as pessoas pela genealogia. Você, qual é o seu líder? Em que célula você está? Você faz parte de que grupo? Como está a sua vida espiritual? Cada irmã na igreja tem que ser conhecida. Isto é a receita do Neemias naquela época, que vale para nós também, porque é a estratégia que Jesus mandou usar. Não ajuntem pessoas a esmo. A massificação não é salvação para ninguém, mas amem cada pessoa individualmente e identifiquem cada uma no corpo, cada membro no seu lugar. Você entende isso, meu irmão? Então, pratique.